Olá, então vamos apresentar algumas técnicas alternativas para vencer a ansiedade. A ansiedade nós podemos definir a qual o indivíduo que sofre de transtornos de ansiedade, ele sofre antecipadamente sobre um evento que está para acontecer ou um evento que nunca irá se manifestar sobre a vida dele. Traz uma mistura de uma sensação de frustrações, angústias, ansiedade, uma indefinição sobre o futuro, incertezas, insatisfações as quais o ser humano ele sente que suas condições presentes não eram aquilo que foi planejado para a sua vida. Então, todos esses sentimentos, todas essas misturas de emoções, ela faz com que a ansiedade ela intensifique em um grau e passe a se tornar-se um transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade ela pode afetar o sistema nervoso central, que envia sinais, sinapses, para algumas regiões do corpo e começa a manifestar alguns efeitos colaterais orgânicos e o ser humano começa a sentir alguns sintomas que lhe faz pensar que tem alguma doença grave ou que está prestes a ter um mal súbito. Reações estas como tremores no corpo, no meio de aglomerações, no meio de multidões, angústias, insônias, respiração ofegante, como você estivesse com falta de ar, respirações bem ofegantes, tremores no corpo, sudorese, angústias, sensações de desmaio. Então, algumas das reações pode diversificar de indivíduo para indivíduo, dependendo do grau de intensidade que esteja o seu transtorno de ansiedade. O mesmo procura os centros de saúde e faz um aparato de exames, porém não encontra-se nenhum diagnóstico preciso ou uma origem dessas manifestações sintomáticas. Fazendo isso, se torna um diagnóstico idiopático, então o médico prevê e suspeita de um transtorno de ansiedade. Recomenda-se um psiquiatra, profissional da área da saúde, a qual irá acompanhar o mesmo. E nesse acompanhamento pode ele ser envolvido em algumas técnicas alternativas para auxiliar o tratamento médico, mas antes de tudo, em primazia, é recomendado o tratamento médico psiquiátrico para acompanhar o mesmo. Primeiro, o indivíduo deve reconhecer que precisa de ajuda, a saber que um psiquiatra não é, de forma alguma, para tratar apenas pessoas com algum tipo de desequilíbrio, de ausência de sanidade mental, mas que o psiquiatra também trata algumas alterações e frustrações que pode estar comprometendo, trazendo alguns danos colaterais ao próprio organismo físico da pessoa. Então, quando você reconhece e procura ajuda, isso já é um grande passo. Pessoas não podem estar no anonimato, presas, isoladas, no sedentarismo, fechadas em um quarto, com pensamentos acelerados, que tudo isso também são sintomas da ansiedade. Transtorno da ansiedade. A ansiedade em si, ela já está acoplada à natureza humana, como algumas frustrações, tristezas e alguns sentimentos que são naturais, mas quando ela chega a um grau de intensidade, onde ela começa a ter um controle exacerbado e também um desequilíbrio, manifestando alguns desequilíbrios de manifestações, seja estas químicas dentro do organismo do ser humano, isso vai fazê-lo se tornar uma vítima de si mesmo.
E é como armar uma bomba relógio em si mesmo e ter aquela sensação que a qualquer momento algo de ruim vai acontecer. Então, trazemos aqui algumas definições de ansiedade e vamos para as técnicas alternativas. As técnicas alternativas que podem auxiliar, né, esses profissionais médicos, são a hipnose. A hipnose ela pode levar o ser humano a ter uma indução na sua mente através de sugestões, levando o mesmo a um grau de transe. Ele entra em transe e, se o mesmo tem alguns lapsos de esquecimento, ele começa a ter lembranças, seja do passado, seja de alguns momentos da sua vida bem distante, a qual ele não lembrava mais, e pode encontrar a origem da sua ansiedade. E essa origem, ela, depois de ser identificada, ela é tratada, porque dando as sugestões na mente, a mente ela tem um certo controle sobre as esferas emocionais, e por ela ter esse controle, você começa a deixar de estar sendo controlado e começa a ter o controle, podendo ter uma concentração mais aguçada, tendo um equilíbrio mental, e o equilíbrio mental partindo para o controle das suas emoções. E esses controles, através das induções, vai despertando, enviando, sinalizando através do cérebro para o corpo, e começando a diminuir, a reduzir os efeitos do transtorno de ansiedade. Então, compete aí várias sessões, as quais são realizadas por profissionais qualificados, né? Profissionais as quais já têm aí uma experiência no mercado do tratamento através da hipnoterapia. Outra técnica alternativa seria a meditação. A meditação, o autoconhecimento interior, o relaxamento, onde você consegue ter um controle corporal de um relaxamento e técnicas de respiração. Então, muitas pessoas que ficam ofegantes na crise, depois que conseguem ter as técnicas e o controle e o equilíbrio respiratório, isso começa a ajudar no corpo a acessar a sensação de falta de ar, a sensação ofegante, e faz com que você venha ser transportado através da sua mente para ambientes de momentos de felicidade, desperta e libera algumas substâncias no organismo que vai trazer sensações de felicidade, sensações de satisfação. Então, através da mente e o transporte para ambientes de relaxamento, de paz interior, de controle, de acesso a técnicas de respiração, isso vai praticamente ajudá-los a despertar alguns gatilhos, a qual você vai conseguir destravar-se, né? Destravar-se dessas manifestações, essas manifestações contrárias no seu corpo, provocadas pela ansiedade. Então, primeiro aí tem técnicas de hipnose, segundo aí temos aí as técnicas de meditação, terceiro temos atividade física, né, que pode liberar alguns hormônios como hormônios conhecidos como serotonina, como a noradrenalina, e esses hormônios podem ajudar, né, nessas composições químicas do seu corpo, fazendo com que essas sensações de satisfação elas possam cobrir as outras sensações de angústias, as sensações de frustrações. Então, o momento da atividade física ajuda a tratar a mente, porque você precisa de foco, você precisa de concentração em cada atividade que você está fazendo para desempenhá-la. Então você começa a se sentir útil para si mesmo, começa a sentir
que você está reagindo, conseguindo reagir a algo que está tentando lhe colocar em condições de inércia. Então, a partir desse momento, quando você sente que você está reagindo, que você está buscando uma melhora de autoestima através da atividade física, então isso já começa aí a responder positivamente contra a ansiedade, o transtorno de ansiedade. Temos aí a quarta técnica, que seria a acupuntura. A acupuntura, ela vai encontrar alguns canais conhecidos como canais meridianos no seu corpo, e esses canais meridianos vai ajudá-los a estimular alguns hormônios, seja da felicidade, hormônios que vai trazer um bem-estar para seu corpo, e através desses estímulos, esses hormônios eles começam a ser predominantes, né, dentro do seu organismo, através de cada sessão que você estiver fazendo. Então, a partir daí você vai começar a sentir que não está mais dominado pelos transtornos de ansiedade. Você não vai sentir reduzindo drasticamente esses sintomas. Então, são canais que são despertados, conhecidos como meridianos, no corpo humano, estímulos através seja de agulhas, né, da acupuntura, que vai ali tocar em alguns pontos corporais. Eles usam antebraços, punho, né, tornozelos, pés, alguns desses locais para despertar esses estímulos do seu corpo. Então temos a hipnose, temos a meditação, temos a atividade física, e em quarto nós temos a acupuntura. Em quinto nós temos a oração. Foi comprovado cientificamente que todas as pessoas que tiram um momento de comunhão com Deus através da oração, elas conseguem superar e vencer doenças, conseguem viver mais, conseguem sentir-se pessoas seguras, uma sensação como há um ser superior, poderoso, que responde por você, que está à frente do seu problema e lutando para que você não seja uma vítima, um alvo do transtorno de ansiedade. Então, quando você começa a orar, você comunga com Deus, você sente as suas emoções sendo despertadas como sentimentos de paz, sentimentos de amor, sentimentos de segurança. Então, a oração, a busca espiritual, de despertar a sua espiritualidade, em se comunicar-se com Deus e crer, confiar que Ele está lutando por você. Então é uma sensação que faz com que as pessoas também vençam o transtorno de ansiedade, porque a oração ela traz tanto a sugestão, ordens de sugestões, traz algumas determinações de fé. Você começa a orar e sentir-se mais segura, acolhida por Deus, envolvendo-se em uma presença sobrenatural através da oração, do seu credo religioso. Então isso aí vai despertar em você uma liberdade. Então essas são as técnicas, poucas foram e são mencionadas, né? Você não vai ouvir essas menções dessas técnicas, pode ouvir uma ou outra, mas essas técnicas que foram colocadas agora para você, são poucas as pessoas que falam sobre ela. Então eu tenho a plena certeza e a fé que essas técnicas, elas sendo usadas, ou você se identificar com alguma delas, vai ajudar de uma forma predominante a você vencer a ansiedade, ok? Se você sentiu que irá lhe ajudar essas menções dessas técnicas, então compartilhe, ajude mais pessoas que estão sofrendo, compartilhe, passe esta mensagem, este áudio para outras pessoas, grupo de WhatsApp, Telegram,